Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Francisco Hélio, sou escritor e um dos criadores do método Meu Sonho, Meu Livro. E nesse vídeo nós vamos mostrar como construir a matriz do sonho, que é uma maneira eficiente de começar a escrever o seu livro, evitando preocupações com brancos criativos ou que você desista de escrever por falta de assunto. E que ajuda a superar alguns obstáculos que os autores iniciantes enfrentam quando começam a escrever o seu primeiro livro. Se você assistir até o final e fizer o seu rascunho, vai perceber que a matriz do sonho vai te dar um norte, um rumo para o seu projeto literário. Trata-se de um exercício, uma dinâmica simples e objetiva que permite estruturar um fluxo, um passo a passo, orientando o que fazer, como fazer e quando fazer durante todo o processo de escrita. É uma ferramenta para te ajudar a começar a escrever o seu livro de ficção e a fazer um acompanhamento da sua produtividade. O que você vai ver nesse vídeo é parte de uma das aulas do curso Meu Sonho, Meu Livro. E se após assistir a essa aula você quiser conhecer o curso completo, acesse o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário abaixo. E para fazer essa dinâmica, esse exercício que faz parte da primeira aula do curso Meu Sonho, Meu Livro, e que vai te ajudar a elaborar um planejamento para o seu livro, nós vamos precisar de lápis ou caneta, uma folha em branco e aquela ideia que você guarda com muito carinho, aquela que você escolheu entre tantas outras, para levar adiante o seu sonho. A partir de agora, vamos utilizar a sua ideia para começar a rabiscar o sonho de escrever o seu livro. Então, no papel em branco, faça um rascunho do tipo Jogo da Velha, uma matriz 4x4, 4 linhas, 4 colunas. Não precisa ser necessariamente como você está vendo na tela. No topo, você vai escrever Matriz do Sonho, que é onde nós vamos detalhar como iremos realizar o sonho de escrever um livro. Feita a matriz, na primeira célula nós vamos começar, não escreva nada ainda, nós vamos começar com um pensamento de Martin Luther King, ativista político e pastor americano, que imortalizou essa frase em um discurso sobre a convivência pacífica entre brancos e negros. I have a dream. Ele teve um sonho, mas não ficou só no sonho. Correu atrás daquilo em que acreditava e seu trabalho se tornou conhecido e reconhecido mundialmente. Você também tem que correr atrás do seu sonho, tem que tirar a ideia do plano das ideias e tem que materializar ela de alguma forma, no papel ou na tela. Então, se você ainda está pensando se vai ou não pegar papel e caneta, se vai rascunhar a sua ideia inicial, nós sugerimos ouvir a voz da experiência. De acordo com Humberto Eco, antes de tudo, para escrever um livro, o ato de escrever vem depois. Primeiro, lê-se, preenchem-se fichas, desenham-se retratos de personagens, mapas dos locais e esquemas de sequências temporais, ou seja, é preciso um planejamento para que a sua obra não venha a passar por grandes percalços depois. Então, pegue o papel em branco, lápis ou caneta e a sua ideia, e vamos rascunhar a matriz do sonho conforme orientado. Pode ser que nasça aqui a grande obra literária que os leitores brasileiros estão aguardando. Então, dando continuidade à matriz do sonho, que eu espero que você tenha rascunhado a caneta ou a lápis em uma folha em branco e pegado a sua ideia sobre a qual deseja escrever, vamos começar um rascunho e a partir dele vamos trabalhar em busca do sonho. Isso porque, para muitas pessoas, escrever um livro é um sonho. Para mim também foi entre 2008 e 2009, quando eu já tinha ganhado o prêmio de redação e monografia do Tesouro Nacional e já tinha escrito alguns artigos científicos. Minha esposa ficou grávida e eu pensei, por que não utilizo as minhas habilidades literárias para escrever para minha filha?
e comecei a sonhar com ela lendo os meus livros. E hoje ela tem 14 anos e não só lê como apoia e critica. Então, sonho realizado. Mas voltemos aqui à nossa matriz do sonho. Vamos estabelecer a nossa visão de futuro. Eu imagino que todos que estão assistindo esse vídeo tenham o mesmo sonho, que é o de escrever e publicar um livro. Então, qual que é o nosso futuro desejável para os próximos 6 meses a 1 ano? É ter um livro escrito e publicado. Assim mesmo, com o verbo no particípio, para expressar resultado e indicar uma ação já concluída, para que você possa visualizar o seu sonho realizado. Escrever é sonho, escrevendo é processo, método, e escrito é sonho realizado. No entanto, apenas dizer que quer ter um livro escrito e publicado é algo muito solto, muito genérico. Nós precisamos ser mais específicos naquilo que queremos. Vai ser um livro de receita, um livro de autoajuda, uma biografia, uma agenda, não é nada disso. No nosso caso, nós vamos trabalhar com narrativas de ficção, ou seja, os contos, novelas e romances. Até pode ser aplicada alguma coisa do que nós vamos fazer a outros tipos de narrativa, inclusive narrativas de não ficção. Mas o nosso foco são os contos, novelas e romances. Nós vamos trabalhar um pouco melhor esse assunto mais à frente no curso. Nós temos uma aula específica para tratar dos gêneros literários, mas por enquanto basta fechar nesses 3. E o nosso livro será uma narrativa de ficção. Veja que já estamos afunilando o nosso sonho. Nós saímos de algo muito genérico, que é escrever um livro, e passamos a focar em uma história de ficção. E agora nós vamos trabalhar com a ideia. A ideia aqui é algo tão importante que às vezes ela nasce antes mesmo do sonho de escrever um livro. Então, pegue aí aquela ideia que nós pedimos para você trazer, aquela que você traz no bolso ou guardou na gaveta, aquela que você sempre quis colocar em prática e nunca o fez. Uma boa dica para trabalhar melhor a sua ideia é descrevê-la dentro de uma situação, ou seja, você imagina uma cena, uma situação, uma frase que seja, onde a sua ideia esteja inserida. Então, para aqueles que não pegaram ainda ou não têm uma ideia pronta, eu vou utilizar uma de minhas ideias para mostrar o método e desenvolver a matriz. Depois você substitui no seu próprio rascunho para dar a sua cara, para ter a sua própria ideia dentro da matriz do seu sonho. Então vamos lá. Imagine que a sua filha está brincando no quintal e encontra uma linda joaninha colorida e cheia de bolinhas. Ela adota feito um brinquedo. Você olha para aquela cena, pouco usual, onde Sofia se mostra encantada com a beleza do pequeno inseto e pensa: Eureka! Por que não escrevo um livro sobre isso? Veja que eu poderia ter apresentado a ideia de forma mais simples. Narrar uma história envolvendo uma criança chamada Sofia e um inseto, no caso, uma joaninha. Porém, quanto mais bem elaborada for a minha frase, cena ou situação, mais dados eu vou ter para as próximas etapas do projeto literário. Então, é bom que você trabalhe melhor a sua ideia para deixá-la um pouco mais longa, um pouco mais cheia de palavras que vão ser utilizadas para desenvolver melhor os seus textos mais adiante. Vamos dar outro exemplo. Imagine que a sua ideia seja escrever um romance entre João e Maria. Como que seria essa parte inicial? O amor entre João e Maria era proibido porque existia grande rivalidade entre as duas famílias. Veja que numa única frase nós adicionamos um pouco de pimenta ao dizer que o amor era proibido e também adicionamos um grande obstáculo na relação ao dizer que existia grande rivalidade entre as duas famílias. Isso vai tornar a sua história um pouco mais interessante para você e para o seu leitor.
Feito isso, basta seguir os mesmos procedimentos que estamos propondo. Assim, nós temos uma ideia melhor trabalhada, mas mesmo assim, ainda é algo muito etéreo, muito do mundo das ideias. Então, nós precisamos transformá-las em um projeto pessoal e inseri-la dentro de um planejamento. E para isso, nós vamos criar um objetivo geral. Bom, mas o que é um objetivo geral? Aqui no nosso caso, o objetivo geral é o que precisa ser feito para alcançar o sonho. Eu tive um sonho, mas eu preciso tirá-lo do campo das ideias e colocá-lo no papel ou numa tela. E para isso eu estabeleço um objetivo geral. E como é que eu elaboro esse objetivo geral? Bom, existe um formato padrão, que inclui um verbo no infinitivo, mais um objeto, mais um complemento. No caso do verbo, poderíamos utilizar narrar, ou construir, ou escrever, como adotamos aqui para a nossa matriz do sonho, escrever e publicar um livro. E o objeto é o livro propriamente dito. Já o complemento eu vou buscar lá na minha ideia, que nós acabamos de aperfeiçoar. O meu objetivo poderia ficar assim. Aí você faz com a sua ideia, rascunhe o seu objetivo para já começar a ter a sua cara. Você vai pegar um verbo, criar um livro, lembrando que o livro é o objeto. Escrever um livro ou desenvolver um livro, que é o objeto, mais complemento, que você vai trazer da sua ideia e vai trabalhar aqui de preferência com outras palavras e adicionar novas palavras que vão te ajudar a ter um texto mais preciso sobre o que você quer contar. Pode ser que o seu objetivo fique muito grande, mas não tem problema, você pode enxugá-lo depois. O importante é deixar fluir. Quanto mais assunto você tiver dentro do seu objetivo geral e dos objetivos específicos, que vamos ver logo adiante, mais isso vai te ajudar a destravar o seu texto. Na hora em que você estiver escrevendo e te der um branco, você vai vir aqui buscar as palavras ou assuntos sobre as quais você não falou ainda, para completar as lacunas do seu texto e evitar que seu livro fique empancado por falta de assunto. Uma vez estabelecido o objetivo geral, nós sugerimos evidenciar em itálico, sublinhado, negrito, as palavras que podem ser desdobradas em assuntos correlatos ao seu objetivo geral, que vão contribuir para que não falte assunto durante a elaboração do seu texto. Essas palavras-chave serão desdobradas logo a seguir em objetivos específicos. No nosso exemplo, evidenciamos amizade, cotidiano, aprendizado e outras que são palavras com potencial de gerar bons assuntos para quando der um branco criativo. Estabelecido o objetivo geral, passamos a definir um prazo. Nós falamos lá no início da matriz do sonho que o nosso propósito era alcançar o objetivo de escrever um livro entre 6 meses a 1 ano. Mas pode ser que seja muito tempo, você queira escrever o seu livro um pouco mais rápido. Para isso, o nosso modelo estabeleceu um prazo de 5 meses. Nós vamos ter um prazo de semanas, que vai até 5 meses, mas vai depender de cada autor ou autora. Você pode apressar um pouco mais o seu texto. Nós vamos trabalhar com um período de 1 hora a 2 horas de escrita por dia, mas cada um é que vai determinar o seu ritmo. No nosso método, estabelecemos 5 meses, mas você vai colocar aqui o prazo que mais lhe aprouver. E quem vai ser o responsável? Quem vai executar as tarefas, monitorar para saber se o objetivo realmente está sendo alcançado? Nesse caso, você tem que bater no peito. Sou eu? Eu sou o escritor, eu vou cumprir os prazos, eu vou executar as tarefas para cumprir o meu objetivo. E você tem que dizer, de preferência, diga para todo mundo que você está escrevendo um livro. Isso vai servir de motivação
inspiração e até cobrança mesmo. Os outros vão te perguntar: e aí, como é que está o seu livro? Isso vai te motivar a continuar escrevendo o seu livro. Então, passamos agora a elaborar os objetivos específicos. O formato para elaborar os objetivos específicos é bem parecido com o do objetivo geral. Você vai utilizar um verbo no infinitivo, mas uma das palavras-chave destacadas, aquelas que você sublinhou, colocou em itálico ou negrito lá no objetivo geral, e que você vai desdobrar aqui em assuntos correlatos ao seu objetivo geral. Com esses objetivos específicos, nós queremos saber como comprovar o alcance do objetivo principal. Por exemplo, descrever a relação de amizade entre as crianças e os animais de estimação e como isso pode ajudá-las em seu desenvolvimento pessoal. Veja que utilizamos as palavras amizade e desenvolvimento pessoal, que consideramos importantes para desenvolver mais ao longo do texto, quando estivermos escrevendo. Um outro exemplo: difundir o estudo de hábitos, costumes e outras características de bichinhos de estimação como forma lúdica de aprendizado. Veja que aqui utilizamos o formato padrão, verbo no infinitivo, mais palavra-chave, que separamos lá no objetivo geral, e no caso aqui a palavra aprendizado. Então vamos para o terceiro objetivo específico. Aqui você pode elaborar quantos objetivos específicos você quiser, de preferência entre 6 e 8, pois quanto mais objetivos você tiver aqui, mais assuntos você está dizendo que vai tratar lá na frente quando estiver escrevendo o seu texto. Isso vai evitar que você tenha brancos criativos ou que faltem assuntos. Quando o seu texto travar, você volta aqui na matriz do sonho para ver quais os objetivos que eu tenho. Já falei sobre esse, falta aquele. Tem uma palavra aqui que eu poderia explorar um pouco mais. Será que eu posso abrir mais o meu texto? Será que já trabalhei com tudo o que planejei? É para isso que serve a sua matriz do sonho. Você vai vir aqui e ver se está de acordo com o seu objetivo geral, com os objetivos específicos que você traçou, se está faltando alguma coisa do que você planejou inicialmente. Aqui, por exemplo, o terceiro objetivo específico: visualizar como as crianças reagem ao contato com o desconhecido, no caso, um bichinho que foge aos padrões convencionais de adoção. Veja que aqui nós fizemos um objetivo específico que não tem uma palavra em evidência, uma daquelas palavras que você colocou em negrito lá no objetivo geral. Mas não tem problema, não precisa necessariamente fazer essa vinculação. E esse é um exemplo de objetivo que não está conectado com uma palavra-chave, mas que tem tudo a ver com o objetivo geral. Você pode elaborar quantos queira assim, tanto utilizando as palavras-chave, como criando mesmo algo correlato ao seu objetivo geral. Aqui nós vamos fazer só mais um objetivo específico, mas você faça quantos quiser, quanto você considerar que é suficiente para destravar o seu texto lá na frente, para que você tenha assuntos para dar continuidade à sua história. O objetivo específico aqui seria, então, despertar nas crianças o respeito à diversidade de opiniões e pontos de vista sobre diferentes assuntos que envolvem os seus cotidianos. Veja que aqui retomamos a utilização de uma palavra em evidência lá do objetivo geral. Aqui eu não vou continuar fazendo outros objetivos específicos, mas você continue, faça uns 7, 8, quantos você achar necessário para destravar o seu texto. No exemplo de amor proibido entre João e Maria, um exemplo de objetivo específico poderia ser explorar as origens da rivalidade entre as duas famílias. Um outro exemplo de objetivo específico poderia ser explorar as possibilidades de amor às escondidas entre João e Maria. E como é que nós vamos aferir esse resultado? Saber se o nosso sonho desejável está andando de acordo com o planejado. Para isso, vamos criar um indicador de aferição que nos possibilite verificar a mudança, verificar se saímos da zona de conforto e quanto que nos movimentamos em direção ao nosso objetivo principal.
E um bom indicador aqui seria o percentual de execução ao longo do tempo. Nós temos as atividades pré-determinadas, que no curso nós ensinamos como criar, quais são e quantas são essas atividades. Então, basta dividir as atividades já executadas pela quantidade de atividades que vamos ter que executar até o final do projeto. E com isso nós temos o percentual de execução ao longo do tempo. O acompanhamento será feito por meio de um checklist semanal. O prazo é de 5 meses, mas é controlado semanalmente, onde nós temos uma lista de tarefas a serem executadas ao longo do curso e vamos ticando para ver se estão dentro do planejado. E não estando, nós vamos adotar as medidas para corrigir o rumo do projeto literário. Então vamos dar uma rápida olhada como é que ficou a nossa matriz do sonho. No início a gente só sabia que queríamos escrever e publicar um livro. Então tivemos que afunilar ali no gênero literário, tivemos que incluir a sua ideia, tivemos que criar um objetivo geral, estabelecer um prazo, identificar um responsável, criar os objetivos específicos e assim por diante. Então, já dá para dizer que temos uma matriz do sonho e que nasceu o planejamento do seu livro. Inclusive, para quem acredita que nunca fez um planejamento estratégico, você acaba de fazer um. Parabéns! Estabelecer um planejamento nada mais é do que criar um objetivo geral, delimitar um tempo, identificar os responsáveis, criar objetivos específicos, criar indicadores, formas de acompanhamento e outros assuntos que vamos tratar mais adiante. Mas, no geral, é isso. Você acaba de criar o seu livro. Então, para os próximos passos, nós vamos detalhar como funciona o método e vamos em busca das entregas. Para isso, vamos utilizar um plano de ação, elaborar um projeto e utilizar o método Meu Sonho, Meu Livro para começar a trabalhar com o tema, o título, o público-alvo, os personagens e assim por diante, visando materializar o seu livro. Você já pode fixar essa matriz na parede, grudar na geladeira, colocar debaixo do travesseiro. É ela que vai te dar um norte, um rumo para a sua narrativa. E não deixe a sua ideia morrer. Vamos levar adiante o seu projeto literário. Então, imagine você numa sessão de autógrafos, autografando o seu livro para amigos e leitores. Você quer realizar esse sonho? Acesse o link na descrição do vídeo e torne-se um escritor ou escritora publicado utilizando o método Meu Sonho, Meu Livro. Até mais!